Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu sou a Beatriz, eu faço parte do Biocenas e hoje eu vim falar um pouquinho sobre macrofotografia com vocês. E antes da gente entrar nessa temática, eu queria falar um pouquinho sobre a fotografia científica. A fotografia, ela tem sido uma grande aliada da ciência, exercendo aí diversas funções, como, por exemplo, registros de identificação de espécies, de hábitos de espécies, de consequências das mudanças climáticas, que é um assunto que está super em alta, né? De eventos astronômicos, por exemplo. E o que que tudo isso tem em comum? É que a fotografia científica, ela sempre passa informação. E por isso ela exige que o fotógrafo ele tenha conhecimentos nas áreas de biologia, de ecologia, de geografia, de geologia, enfim, né, todas essas áreas aí que tangem a ciência. E para que essa informação ela seja passada da melhor maneira possível, o fotógrafo ele precisa utilizar técnicas que sejam adequadas com essa fotografia que ele quer tirar, né? Com essa informação que ele quer passar com a fotografia. E uma dessas técnicas possíveis de serem utilizadas é a macrofotografia. E se você nunca ouviu falar sobre macrofotografia, provavelmente o que está se passando na sua cabeça é que é uma fotografia de paisagens ou de objetos grandes, né, macro, mas na verdade é exatamente o contrário. Na verdade, é o registro de pequenos objetos, de detalhes de pequenos objetos, como por exemplo aí vocês estão vendo uma folha, né? A gente consegue ver bem detalhada essa folha, uma aranha, flores, pequenos detalhes de flores. Então aqui a gente tem aqui três registros bem aproximados de flores. Então isso é a macrofotografia, né? Você conseguir registrar pequenos detalhes mesmo de pequenos objetos. E para falar de macrofotografia, a gente tem que pensar também em proporção de imagem. Para ser considerada macrofotografia, ela tem que estar nessa faixa de abrangência, que é de 1:1 até 10:1. E o que isso significa? Por exemplo, aqui na imagem vocês estão vendo aí um registro de uma aranha mais ou menos meio centímetro. E aí, quando a gente fala de uma proporção de 1:1, é porque a gente está fotografando na mesma escala de proporção que a gente está vendo na vida real. Então, se a gente está vendo uma aranha de meio centímetro, a gente está registrando ali uma aranha de meio centímetro na imagem também. Agora, quando a gente fala de 10:1, a proporção 10:1, a gente está registrando ela 10 vezes maior do que o que a gente está vendo na vida real. Se a proporção ela passa dessa, né, de 10:1, por exemplo, 20:1, ela passa a ser chamada microfotografia. Existem algumas técnicas que podem te ajudar a fazer um registro em macrofotografia. Um deles é o anel de inversão, você consegue comprar aí na internet, não é tão caro, você consegue acoplar ele na sua câmera para você conseguir inverter a lente da sua câmera. E isso vai te dar uma distância focal bem menor, você consegue se aproximar muito mais do objeto e assim, consequentemente, vai conseguir captar muito mais detalhes. Então, aqui a gente consegue ver o movimento que o anel de inversão faz. Você consegue fazer esse teste em casa, mesmo sem ter o anel de inversão. É só fazer aí como está mostrando no vídeo, né? Você solta a lente da sua câmera, e inverte e segura ali com muito cuidado e consegue tirar fotos segurando a lente assim. Então, façam o teste aí na casa de vocês e vejam a diferença que vai fazer. Então, aqui, por exemplo, nessa primeira imagem, foi registrada com a lente da câmera na sua posição normal, né? Ela encaixada. E essa foi a menor distância que eu consegui chegar da flor para registrar, para ter foco na imagem, né? Essa distância focal foi a máxima que eu consegui chegar. E aí, quando eu fiz a inversão da lente, segurando com a mão mesmo, eu consegui chegar até essa distância. Então, percebam como eu consegui chegar muito mais perto da flor e ainda assim tendo foco e consegui registrar muitos detalhes, né? E isso é importante a gente falar também a profundidade de campo. Porque quando a gente está falando de macrofotografia, de imagens muito próximas do objeto, a gente tem uma dificuldade de profundidade de campo. Ou seja, a gente tem uma dificuldade de focar na imagem inteira, principalmente quando ela tem uma
quando ela tem várias escalas de distância nessa imagem. Então, por exemplo, na imagem da esquerda é um tronco, então é uma imagem que era um objeto que ele é arredondado. Ele só conseguiu focar em uma faixa ali de distância, que é bem onde está essa folhinha ali no meio, mas todas as outras áreas de distância a câmera não conseguiu focar. Na imagem da direita também tem, de novo, aí a imagem da aranha. A gente vê que a primeira patinha dela, ali que está mais à frente, ela está em foco. Mas tudo que está em outra distância focal, ela não foca. Então, isso é uma das maiores dificuldades quando a gente fala de macrofotografia. E aí existe um equipamento que é justamente para solucionar essa problemática, que é a Stack Photography, que é esse equipamento que você encaixa a câmera ali em cima e ele vai fazendo um movimento assim como está mostrando na imagem, né? Ele vai andando com a câmera. Enquanto ele vai andando com a câmera, vão sendo disparadas diversas fotografias, né? Ela vai fazendo vários registros enquanto a câmera está em movimento. E aí, ali no GIF, vocês conseguem ver esse quadradinho azul que está ali passando pela aranha, representando a distância focal, né? Onde está o foco em cada posição da câmera. Então, conforme a câmera vai andando, essa distância focal ela também vai andando. E aí depois, na pós-produção no computador, o programa ele vai juntar todas essas partes das imagens que estavam em foco. Então, por exemplo, na primeira imagem só tinha o foco do primeiro pedacinho da pata da aranha. E aí depois na segunda foto, o segundo pedacinho da pata da aranha. Por aí vai, até que tenham, em todas as fotografias, tenha pelo menos uma parte da aranha que esteja em foco. E aí no computador, o programa ele vai automaticamente unir todas essas imagens, pegando só a parte que estava em foco. E aí vai fazer uma imagem completa, toda em foco, com o objeto todo em foco. E aí é possível registrar imagens como essa, por exemplo. É claro que aqui estão sendo utilizados vários equipamentos que facilitam a macrofotografia, né? Várias lentes, extensões, enfim, mas que só é possível que esteja todo em foco por causa desse equipamento STEC. Então é isso, pessoal. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado de aprender um pouquinho sobre a macrofotografia. Tchau, tchau.